Opa, eu já apertei o botão. Oi? Então, estamos de volta a mais um vídeo. Está sendo gravado em sequência do anterior, como vocês podem reparar pela roupinha e pelo cabelinho. Então, no anterior que eu gravei, eu espero conseguir postar na ordem certa, porque eu sou ótima para misturar as coisas. Eu falei um pouco do meu processo criativo, das músicas que eu uso, etc, etc. E aí já tem vários outros pedidos de curiosidades que as pessoas me fazem e tal. E me pediram esses dias numa live que eu fiz se eu falo de mim nos meus livros. Bom, na real eu acho que é um pouco inevitável. Isso inclusive serve para dica também para novos autores, porque eu acho que trazer um pouco de nós é completamente inevitável. Peraí. Eu acho engraçado que eu falo peraí, dou pausa na gravação do vídeo, e pra vocês não faz diferença nenhuma. Eu falei peraí e voltei, né? Eu podia ter simplesmente pausado e fingido que nada aconteceu. Eu acho que é um pouco inevitável, e isso inclusive eu já comentei em outro vídeo que eu gravei, que eu não me lembro qual deles era, sobre a questão de a história levar o ponto de vista do autor inevitavelmente. De alguma forma ele traz um pouco do autor. Trazer um pouco da nossa personalidade pro personagem, pros personagens, pra narrativa, é diferente de uma autobiografia. Eu não tenho nenhum livro que fale de mim, especificamente. Eu acho engraçado quando as pessoas comparam. Quando eu escrevi o Depois de Tudo, eu trabalhava numa empresa onde eu me dava muito bem com o meu chefe, até porque nós éramos parentes distantes, mas somos, né, parentes distantes. E isso causou uma confusão, porque Depois de Tudo tem essa questão do envolvimento da protagonista com um cara mais velho, e inclusive eu tive que mudar na história, porque a história original era justamente ela se envolvendo com um chefe, que ele se tornava chefe dela, e eu tive que alterar isso. Por quê? Isso causou um julgamento em quem ficou sabendo, quem participou desse meu processo criativo, de que eu seria a Júlia e o Tony seria, então, este meu ex-chefe. E não tinha absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Eu tinha uma relação muito bacana com o meu chefe, porque ele me respeitava muito e ele valorizava muito o meu trabalho. E isso para uma pessoa extremamente carente, que nem eu sou, era muito importante. Eu, extremamente insegura, eu tinha sempre medo de estar errada e tal, de estar fazendo errado, de estar fazendo um trabalho ruim. E ele me incentivava muito, então eu tinha um carinho muito grande por ele e eu gostava da presença dele, eu gostava de estar perto dele, porque ele me fazia eu me sentir competente. E era uma questão estritamente profissional. Não tinha nada a ver com aspectos pessoais, mas as pessoas julgaram que existia esse sentimento e que no livro eu estaria colocando isso vindo à tona. E não tinha nada a ver uma coisa com a outra, não tinha realmente absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Eu cogitei parar o depois de tudo, ou enfim, não mostrar pra ninguém o depois de tudo, com medo desse julgamento, porque ele já estava acontecendo antes do livro ficar pronto. Mas depois eu fiquei pensando que o meu sonho na minha carreira literária era mais importante do que fofoquinhas e picuinhas e mentirinhas. Anos depois, a filha do meu ex-chefe me falou que também achava, na época ela era bem novinha, e ela me comentou que ela tinha certeza que eu tinha me apaixonado pelo pai dela e não tinha absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Foi realmente uma confusão dos outros, não minha. Eu estava simplesmente escrevendo um livro que era um romance, que na época eu era muito romântica e tal. Então fazia todo sentido escrever um livro romântico e não tinha nenhuma relação. Então, esse tipo de julgamento, se a história é minha ou não é, eu escuto desde o começo. E, em geral, as pessoas estão erradas. O Depois de Tudo, a Júlia tem muito, 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 muito pouco a ver comigo. Eu acho que até a Leandra, que é uma mulher negra de periferia, ou seja, que tem uma vida completamente diferente da minha, tem mais a ver comigo do que a Júlia. Aliás, a Leandra tem muito mais a ver comigo porque tem situações que eu coloquei no Histórias que eu vivi. Que eu trouxe a minha experiência, os meus sentimentos de vivência mesmo pra dentro de Histórias. Não que a Leandra tenha uma personalidade parecida com a minha. Não tem nada a ver com isso, até porque dizer que nós somos parecidas com as nossas realidades tão diferentes é um absurdo. A Júlia, nesse sentido, estaria mais perto de mim, por ser uma menina branca, de uma classe média decadente, né? Mas ainda assim, a Júlia é muito, muito, muito diferente de mim em muitos aspectos.
E, inclusive, nas próprias manias que ela tem, nas decisões que ela toma, são decisões que eu não tomaria. São diferentes do que eu pensaria pra mim e tal. Então, não, eu não. O Depois de Tudo não é minha história, o História de Minha Morte não é minha história. Eu não escrevi nenhuma autobiografia. Minto, eu escrevi uma que não era bem uma autobiografia, que era sobrevivência, escrevi em 2003, relatando o bullying que eu sofri na escola. Então eu trazia relatos dessa vivência de violência na escola e que eu nunca publiquei. Eu cheguei a publicar 3 textos no meu blog, que era da série Sobrevivência. Não fui além, porque eu não tenho tempo para produzir textos que me causem dor. Então eu opto por não prosseguir, assim como teve uma outra série no meu blog que eu também acabei abandonando. Depois que eu abandonei, que eu descobri que tinha gente lendo. Que merda. Mas a história era bobinha de qualquer maneira, então não foi nenhuma grande perda. Então, sim, a gente traz elementos nossos para os nossos personagens, mas nem de longe é o que consideram que são todos biográficos, não são. Eu procuro compor pessoas diferentes de mim, o mais diferentes possível, justamente porque é aí que está o mérito da criação, né? O aspecto criativo da obra. Eu consegui descrever uma personalidade que as pessoas leiam aquilo e acreditem que aquela pessoa existe e não seja eu mesma. Porque falar de mim é muito fácil, para mim. Não é para todo mundo que falar de si é fácil, mas para mim falar de mim é muito fácil. E o livro não teria esse desafio. Inclusive, se vocês forem ler o Depois de Tudo e o História, vocês vão perceber que são livros muito, muito, muito diferentes. Então, quer dizer, quem eu sou nessa história? Eu sou a Júlia, eu sou a Leandra. Eu não sou nenhuma das duas. A verdade é essa. Então, não, eu não falo de mim, mas ao mesmo tempo, sim, eu falo um pouco de mim, porque a minha vivência vai pro livro, é impossível não ir. Por mais que eu pesquise, e não deixe de ser uma vivência minha, pesquisei, conversei com um monte de mulheres negras ao longo de 20 anos e trouxe um pouco do que elas me contaram, mas o ponto de vista que está expresso no livro é a maneira como eu recebi essas histórias e transformei elas na Leandra. Então é meu, não adianta, saiu do meu cérebro, não tem como sair sem ter nada meu, nem que seja a minha maneira de ver as coisas. E quando eu escrevo um vilão, por exemplo, no caso, deixa eu ver quem que seria um bom antagonista para citar de exemplo. O Juca, o pai da Júlia. Ele, ele é um vilão típico, ele é um cara filho da, né? Ele traz coisas que eu enxergo como vilania. É o meu ponto de vista sobre o que é ser uma pessoa ruim, que no caso dele é extremamente racista. Nós temos eu não vou falar pra mim, que é o pior vilão de todos que eu já escrevi, que tá no Histórias, eu não vou falar porque é spoiler. Mas nós temos um outro personagem chamado Enio, que ele também é um vilão, não é um vilão clássico, né? Se bem que o Juca também não é um vilão clássico. Ele é um vilão no sentido que ele pratica ações que eu considero absolutamente abomináveis, né? É o meu ponto de vista sobre o que seria um vilão na vida real, porque é o que ele representa. Ele não é um vilão de fantasia, ele é um vilão daquilo que eu vejo, assim, pessoas que fazem esse tipo de coisa, pra mim são pessoas ruins, ótimos vilões pra ficção. Então acaba sempre trazendo, sim, um pouco de nós, um pouco dos nossos elementos. Acho que isso é completamente inevitável, mas vocês precisam evitar de achar que só porque eu escrevi um livro X, aquele livro fala de mim. Não, não fala. E eu acho que se um autor. É uma borrachinha de cabelo, gente, não repara. Se um autor precisa apelar para ele mesmo para escrever, ele não é exatamente um autor muito competente. Assim, só acho. Eu vejo, por exemplo, nas pesquisas sobre o perfil do escritor, é muito engraçado isso, porque isso é uma coisa que a professora de literatura Regina Dal Castanhé, que é uma pessoa por quem eu tenho uma imensa, imensa admiração, ela traz isso. O perfil do escritor brasileiro é um homem branco, heterossexual, do eixo Rio-São Paulo, geralmente oscilando nas profissões de jornalista,
Eu não tô com os dados aqui. Eu sempre ando com os dados, hoje eu não tô. E que o perfil do personagem do romance brasileiro é um homem branco, heterossexual, do eixo Rio-São Paulo, que geralmente oscila entre escritor e jornalista. Quer dizer, tá rolando muito de autobiografia e ninguém tá vendo. Por aí se vê que realmente existe muito disso, dos autores trazerem a sua própria história para dentro do livro. Eu, pessoalmente, acho isso um erro. Conheço outras pessoas que fazem tudo baseado em si mesmos. Eu não acho isso muito legal, né? Mas, enfim, cada autor tem a sua opção. Eu não vou ser que vou cagar regra pra ninguém. Eu procuro fazer personagens muito, muito, muito distantes de mim. Eu acho muito mais fascinante o processo de criação de um personagem que não sou eu mesma, porque eu mesma convivo comigo. Quer dizer, o que tem de novidade? Não tem nada, eu convivo comigo há 35 anos. Qual é a novidade? Entende? Então, acho que o mais legal é realmente tu trazer um personagem completamente novo e tu vivenciar, enquanto tu cria esse personagem, uma realidade que é completamente diferente da tua. Poxa, que coisa mais fascinante que isso? E eu acho que é isso que as pessoas também procuram na literatura. É encontrar um universo diferente daquele seu dia a dia. Eu não vejo muito sentido em falar de mim mesma na literatura. Eu gosto de falar de mim mesma, adoro dar entrevista. Mas não na literatura. A literatura é o campo da imaginação, é o campo de viajar longe, é o campo de criar coisas que não existem ou coisas que não existem na tua realidade. Por exemplo, quando eu crio um personagem de uma vivência completamente diferente da minha, eu não estou criando algo que não existe, mas eu estou criando algo que não existe em mim. Eu não sou uma mulher negra de periferia. Então, quando eu criei a Leandra, eu criei uma pessoa que não existe para mim, que não sou eu. Embora ela exista em milhares de mulheres, mundo afora. Então, respondendo essa pergunta, de novo, eu me enrolei horrores, já são 12 minutos de vídeo e eu não fiz uma resposta concreta. Não, eu não estou nos meus livros. Sim, um pouquinho de mim tem que estar lá, não tem como não tá, porque fui eu que escrevi. Mas eu sou contra autobiografias ficcionais. Inventei esse termo agora. Enfim, fica aí o vídeo. O mais chato de todos, eu sei, eu sei, eu sei. Eu não posso acertar sempre, né? Então tá, gente. Beijão.